Rádio Rosário. Você pode interagir conosco. Inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Se quiser, também comente e compartilhe este vídeo. E hoje o nosso assunto é sobre utilidade pública, principalmente destinados aos amigos motoristas. Você que tem aí a sua carteira de motorista e outros assuntos pertinentes a esse tema. E nós estamos aqui nos estúdios da Rádio Rosário hoje com o Jean Carlos Tafarel. Ele que é coordenador do Centro de Registro Veicular Automotor aqui do Serafina Correia Pittini, também membro do suporte aos CRVAs do Estado e ainda professor da Faculdade 3 de Maio, uma pessoa aí bem amparada e que tem uma qualificação, sem dúvida, para trazer as informações à nossa audiência sobre licenciamento e IPVA 2022. Seja bem-vindo, Jean, pela primeira vez, eu acho, aqui na Rádio Rosário, né? Bom exatamente. dia. Sobre esse assunto, é a primeira vez que estou aqui. Quero agradecer a oportunidade. É um tema muito relevante, um tema muito complexo que causa muitas dúvidas na população de Serafina, na população da região, e também saudar todos os rádios ouvintes de toda a emissora, a Rádio Rosário, e da região que está sempre conectada. Uhum. Jean, nós queremos também avisar ao nosso ouvinte que nós temos uma pauta pré-estabelecida, mas podem surgir algumas outras dúvidas por parte da audiência, caso alguém queira entrar em contato e fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade também. Claro, né? Claro, tá bem disponível, bem tranquilo nesse sentido. A gente vai tentar clarear no decorrer da entrevista e caso surgir alguma dúvida, os telefones, os contatos estão disponíveis para nós tentar clarear. Isso aí. Jean, primeiramente, qual é a atual frota de veículos aqui no município de Serafina Correia? Olha só, essa é uma pergunta muito boa que se faz importante começar por ela para clarear até mesmo para a população, para a região, que o nosso município hoje, ele tem, acerca do último censo que foi realizado, ele tem em torno de 18 mil habitantes no nosso município. 18 mil habitantes. Sendo que de veículos ele tem em torno de quase 12 mil veículos, em torno de 11.800 e pouco. Fazendo uma análise de índice, um percentual de todo o nosso estado do Rio Grande do Sul, é um município muito grande pela frota. Se nós calcularmos, então, fazer uma divisão bem breve, a cada 3 pessoas, 2 automóveis. É bastante, realmente. É bastante. Isso também, esse índice, ele se eleva bastante em razão do nosso município, ele tem uma grande frota de veículos pesados, em razão da BRF, Sim. da Grano Alimentos, dessas empresas que fazem o transporte intercontinental também, Sim. o transporte nacional, e daí eleva esse número de veículos. Então, por isso que é importante, ainda mais nesse momento que nós nos encontramos do pagamento do IPVA, do licenciamento, geram essas dúvidas ainda mais com a inovação do documento digital. Por isso nós vamos tentar trazer essas clarezas aí pro pessoal. São algumas novidades nesse ano, né, Jean? E como é composto, então, o licenciamento veicular? Olha só, nesses 2 últimos anos nós temos uma inovação na composição do licenciamento, que sempre, em razão da história do governo, existiam 3 taxas. O IPVA, o licenciamento e o seguro obrigatório. Nos 2 últimos anos, o seguro obrigatório ele deixou de existir. Não se faz mais necessidade de pagar o DPVAT, como é conhecido, ou o seguro obrigatório. Então, hoje, para cumprir com os débitos, ficar quites perante a fiscalização, basta pagar o IPVA e a taxa de licenciamento. A taxa de licenciamento, ela é um valor único de R$ 94,10, independente do tipo do veículo. Se for um automóvel, uma motocicleta, um caminhão, R$ 94,10. Já o IPVA é um imposto da esfera estadual, o qual ele é repartido em 50% se destina ao estado do Rio Grande do Sul, ao governo estadual, e 50% retorna ao município que ele está registrado. Então a importância também de nós mantermos o veículo registrado no nosso município, sempre quando ele se mudar, fazer a regularização. Por quê? Porque esse imposto ele retorna para melhorias que serão investidas no nosso município. E como é feita também a base de cálculo do IPVA? Ótimo, essa é uma pergunta legal. No nosso estado do Rio Grande do Sul, o IPVA
para automóveis e veículos derivados, caminhoneta, caminhonete, a alíquota é 3% sobre o valor da tabela FIPE do veículo. O fato gerador não é a tabela FIPE atual, é a tabela FIPE do mês de janeiro. Ou seja, vamos dar um exemplo. O veículo, ele valeria, em janeiro, ele valia 100 mil reais. Ele vai pagar 3% sobre o valor da tabela FIPE, ou seja, 3 mil reais de automóveis. Motocicletas é 2%. E caminhões similares, caminhões pesados, caminhão-trator, semi-reboques, o IPVA é 1%. Por quê? Porque o valor é elevado ainda mais agora. Todo mundo é de conhecimento que a tabela FIPE, em razão da pandemia, ela deu uma boa elevada. Então por isso que também o pessoal questiona. Não, mas ano passado eu paguei menos. É esse fator, pagou menos porque o valor do mercado, da tabela daquele mercado era menor, ele deu uma grande elevada, então por isso, mas não que o IPVA tenha aumentado, a alíquota permanece a mesma, 3%, 2% Sim. e 1%, depende do tipo do veículo. Tá certo. E a isenção do IPVA, quem não precisa pagar esse tipo de imposto, mas tem alguma outra taxa que essa pessoa tem aí a obrigatoriedade ou não? Legal. Vamos supor o seguinte, o IPVA, todos os veículos devem pagar o IPVA? Não. O IPVA, ele o fato gerador do IPVA, a obrigação de pagar é para veículos que possuem menos de 20 anos de fabricação. Então, todos aqueles veículos que têm mais de 20 anos de fabricação, ou seja, um veículo fabricado até 2002, não paga o IPVA, ele é isento. Então, veículos com mais de 20 anos é isento do IPVA. Mas isso não significa que ele não deva pagar nenhuma taxa. Ele é isento do IPVA. Lembre que no início eu comecei falando que o licenciamento é composto de duas taxas. Sim. IPVA e licenciamento. Então, ele é isento apenas do IPVA. O licenciamento, 94,10, deve ser pago independente do ano do veículo. Então, ele é isento do IPVA. Veículos com mais de 20 anos paga só o licenciamento 94,10 centavos. E qual é o desconto oferecido em 2022 no caso do IPVA, Gia? Sim, esse ano veio com uma inovação muito grande, até porque o governo se sensibilizou com o aumento da tabela FIPE e ofertou uma nova porcentagem de desconto que poderia chegar lá no início, se a pessoa antecipasse o pagamento, conseguiria chegar a 34,63% de desconto. Que o que envolve? Envolve o desconto do bom condutor. Então, independente, agora só para fazer um parênteses para ficar claro para o pessoal, para os proprietários de veículos. Independente se o proprietário optou pelo pagamento antecipado ou se ele deixar para pagar no vencimento, o desconto do bom condutor ele sempre vai ter, que é 15% se ele não tem multas nos últimos 3 anos, 10% se ele não tiver multa nos últimos 2 anos e 5% se ele tomou multa de 2017 até agora. Então, se ele não tomou multa nos últimos 3 anos, 15%. Não tomou multa nos últimos 2 anos, 10%. Não tomou multa no último ano, 5%. Então, independente se ele optou pelo pagamento antecipado ou se ele optou pelo pagamento na data do vencimento, o desconto do bom condutor permanece. Como ele vai saber isso? O pessoal não precisa se preocupar, porque no próprio banco, no momento que ele for pagar ou que ele for consultar os débitos, já vai estar com o desconto calculado, já vai estar com o desconto abatido. Tem a outra questão do desconto oferecido em 2022, essa foi a pergunta colocada. Eu comecei a falar pelo desconto do bom condutor. Ótimo, excelente, então creio que essa parte ficou tranquila, que é 15, 10 e 5, conforme as multas. Mas tem a questão do pagamento antecipado, que tem as dúvidas, qual é, se eu pagar hoje, estamos em dia 7 de fevereiro, se eu pagar hoje o IPVA, eu vou ter desconto? Sim, é a inovação que teve o governo estadual, ele forneceu mais um desconto em razão da data de pagamento. Então, além dos descontos do bom condutor, o proprietário que optou por pagar até dia 30 de dezembro, ele tinha mais 10% de desconto pela antecipação. É um desconto considerável, muito bom. Eu não paguei até dia 31 de janeiro de 2022 tinha 10% isso. Até final de janeiro de 2022, além do desconto do bom condutor, tinha 10% de antecipação. Não, ele não quitou
em janeiro, ele optar por pagar em fevereiro, ele vai ter o desconto de 6%. Ele só perdeu 4%. Ainda se ele pagar, qual é o prazo? Então, para o pessoal, atenção, o pessoal que está querendo pagar agora em fevereiro. Até dia 25/2, o desconto ainda é de 6%, mais o desconto do bom condutor, se ele tiver o desconto do bom condutor. Então, pode ser que ele vai chegar a 15 mais 6, 21% de desconto ainda nesse mês. Ah, mas eu não tenho uma condição financeira boa em fevereiro. Eu consigo pagar em março com desconto? Sim, ainda vai ter o desconto, mas daí ao invés de 6%, é 3%. 3% vai ter desconto até março, então até dia 25/2, 6% de desconto. Até dia 31/3, 3% de desconto. E onde o motorista pode fazer o pagamento, então, de todas essas taxas, Jean? Legal. Isso é bastante gente, é corriqueiro aparecer lá no CRVA, no Centro de Registro de Veículos Automotores, o pessoal vindo até o CRVA para fazer o pagamento do IPVA e do licenciamento. Não, o IPVA e o licenciamento no estado do Rio Grande do Sul, através de um convênio feito pelo Detran, pela autarquia, ele deve ser pago diretamente em uma rede conveniada com o Detran, qual seja Banco do Estado, Banrisul, Sicredi, Banco do Brasil, Bradesco, e agora também foi renovado o convênio com a Caixa Econômica Federal. Então também o pessoal que tem à disposição a lotérica vai pagar as contas, ou algum posto de arrecadação do Banrisul, que aqui na cidade diversas lojas, diversos mercados fazem essa arrecadação, consegue pagar. Como é feito esse pagamento? Há necessidade de emissão de um boleto? Não tem boleto nenhum, paga direto com a placa e o código Renavan. Não precisa estar munido do documento, se estiver com o documento melhor. Só apresentar a placa e o código Renavan, lá o atendente vai puxar todas as taxas disponíveis e também se tiver alguma multa, alguma infração de trânsito, também deve ser paga para renovar o licenciamento desde que a multa esteja vencida. Daí paga o IPVA, licenciamento e multas se tiver. E é interessante comentar também que hoje é possível pagar aí pelos meios digitais, né, Jean? Além desses espaços físicos, aí pelo celular a pessoa pode fazer o pagamento. Excelente. A tecnologia, tanto é que o governo do estado, ele está migrando, está incentivando o pessoal a se utilizar desses métodos digitais. Tanto é que ele também disponibilizou, se a pessoa tiver um pouquinho mais de manuseio, uma intimidade maior com a internet, ela pode se utilizar do pagamento via Pix. Ela entra no site do Detran do Rio Grande do Sul, acessa com uma senha, o seu cadastro, um login, uma senha, e vai gerar o código, um QR Code, para pagar via aplicativo do Pix. Ou também, se a pessoa tem na palma da mão o celular, o smartphone, ela pode entrar no aplicativo de um banco credenciado, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banrisul, Sicredi, através da placa e Renavan, também consegue, sem sair de casa, fazer o pagamento do IPVA e do licenciamento direto nas redes conveniadas, sem boleto algum. Jean, anteriormente você comentava sobre o pagamento do IPVA, o valor numa única vez, mas também é possível fazer o parcelamento desse imposto. Como é que funciona isso? Legal, isso teve uma inovação também nesse ano de 2022. Nos anos anteriores, o parcelamento do IPVA ele era possível em 3 vezes, ou seja, janeiro, fevereiro e março. Pagava o IPVA em 3 vezes. Só que neste ano, em razão, de novo, volto a repetir, pela elevação dos valores dos veículos, o governo do estado disponibilizou o pagamento parcelado em 6 vezes. Isso é inovação, é algo novo nesse ano de 2022. Pagamento do IPVA em 6 vezes. O pagamento em 6 vezes ele é feito direto na agência do Banrisul, ou uma entidade credenciada, só que atualmente não se faz mais o pagamento parcelado. Por quê? O parcelamento, o proprietário deveria ter aderido a essa opção de pagamento em janeiro. Até janeiro. Em janeiro. Então ele poderia parcelar em 6 vezes, começando a primeira. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Em 6 vezes. Então se a pessoa tiver a dúvida, eu consigo fazer o parcelamento do IPVA agora? Não. Agora não mais. Agora não consegue mais. Porque era em 6 vezes, mas tinha que ter adotado essa forma de pagamento
em janeiro, até dia 31 de janeiro. Então a dica que eu forneço pro pessoal que está ouvindo aqui, todos os radiovintes, é que como não consegue pagar em 6 vezes, mas o IPVA ele não vence agora em fevereiro. Daqui um pouquinho nós já vamos falar sobre o prazo de vencimento. Então eles podem se programar em guardar o valor mensalmente em 4 vezes ainda vai conseguir, desde que tenha uma organização financeira interna, não que vá toda vez no Banrisul, no Sicredi e pague lá a sua prestação. Então ele pode guardar em casa, fevereiro guarda uma determinada quantia, março, abril, e aí ele também consegue fazer uma espécie de parcelamento, mas através de uma organização interna particular dele. Essa é a dica que eu também já de antemão antecipo para os radiovintes. Tá certo. Para quem ligou o rádio agora, nós estamos conversando com o Jean Carlos Tafarel, ele que está falando hoje sobre o licenciamento IPVA 2022, coordenador do Centro de Registro de Veículos Automotores Pitini de Serafina Correia, membro do suporte ao CRVAs do Estado e também professor da Faculdade 3 de Maio. Vamos dando continuidade à nossa conversa, Jean, e depois do pagamento de todas as taxas, como ficou a situação do documento do veículo, Jean? Legal. Essa é uma pergunta, fato novo, que iniciou no ano passado. A partir do dia 4 de janeiro de 2020, o governo agora, então, antes nós só falamos do governo estadual, o governo federal, ele extinguiu a documentação em papel moeda, aquele documento verde, ou até mesmo o pessoal, os mais antigos, chamam de DUT ou o documento de rodar. O pessoal do interior vem com essa nomenclatura lá, eu vim buscar o documento de rodar, o documento de circular, aquele documento verde, que ele sempre vinha pelo correio, principalmente o pessoal do interior tinha que se deslocar, retirar lá no correio, porque o correio não entregava. Em razão de, ou demorava, pagava o IPVA, demorava 10, 12 dias para chegar. Nós que somos aqui de uma cidade do interior, né, não somos lá da grande metrópole, demorava para chegar aqui o documento de circular, né? Então, a partir do dia 4/1 de 2020, não é mais emitido o documento verde em papel moeda. Foi criado o documento digital que se chama CRLVE, o documento de circulação digital. Esse daí não emite mais o documento verde, somente o documento digital, que ele é numa folha, como se fosse uma folha de ofício, uma folha A4, normal, uma folha branca, o qual você pode imprimir e também ele está disponível nas plataformas digitais. Acredito que deve ser seria a próxima pergunta. Né? E aí, como emitir, como ter em mãos esse documento, Jean? A emissão do documento anterior, o documento verde, ela era automática. Pagava todas as taxas e enviava pelo correio. Tinha um convênio, inclusive o valor era um pouquinho mais caro. Agora, baixou a taxa de emissão do documento em razão disso. Daí, o que acontece? Agora, onde emitir esse novo documento? Esse documento, existem duas formas de emitir ele, de fazer gerar o documento, portal documento de circulação obrigatório. A primeira, conforme o próprio nome diz, que é um documento digital, ele está disponível na plataforma do governo federal, através do acesso do portal do Senatran, ou através da carteira digital de trânsito. A pessoa tem a carteira digital de trânsito, acessa aquele aplicativo, lá vai estar disponível todos os veículos que a pessoa tem, consegue emitir aquele determinado documento. Só que o que acontece? Nós que somos de uma cidade do interior, o pessoal mais antigo, principalmente os mais novos, eles conseguem ter essa facilidade, mas os mais antigos, até por uma certa desconfiança e tudo mais, mas também, o que eu posso dizer, não por uma certa desconfiança, mas uma dificuldade no acesso dessas informações do aplicativo. Não é simplesmente baixar o aplicativo e emitir o documento, lançar a placa e o Renavan. Aí precisa uma conta do Gov, o governo federal. Eu acredito que nesses anos ainda ele está engatinhando para fazer se tornar tudo um pouco digital, por isso essa dificuldade inicial. Daí o que acontece? A pessoa ela enfrenta muita dificuldade por não ter todos os pressupostos, os requisitos que o aplicativo requer. O primeiro, ele requer um código de segurança do documento, que a pessoa receberia ela pelo celular. A pessoa muitas vezes não tem um celular cadastrado, um celular próprio, ou indicou um celular de um amigo, de um parente, ou trocou o número, não recebe esse código de segurança para verificar a autenticidade. E também algumas pessoas, se for pelo aplicativo da carteira digital, ainda não possuem a carteira digital e não conseguem ter acesso a esse documento. Então, as pessoas que não conseguem ter esse acesso ao documento,
o Estado, em conjunto, uma parceria feita com o CERVEAS, na qual aqui do nosso município também aderiu a essa parceria, na qual nós disponibilizamos um monitor, uma máquina, um computador, só para essa função, essa especialidade, na qual no CRVA aqui da cidade, nós conseguimos emitir o documento para a pessoa circular. Então o proprietário ele paga os débitos no dia seguinte, isso é importante, o pessoal sempre vai no Banrisul, vai em algum lugar aqui na cidade, paga e vem lá buscar o documento. Não, você faz necessário um dia o processamento noturno para buscar o documento, daí lá no CRVA imprime. Então não precisa nem lá no CRVA, não precisa nem pegar fila, tem uma máquina direcionada só para isso, um funcionário só para isso, para imprimir o documento. Que lá no CRVA o custo é de R$ 9,20. Ele sai com o documento impresso, dobradinho, e daí ele tem validade durante todo o ano de 2022 até o vencimento do próximo ano. Tem isso que cabe ressaltar, porque o pessoal, principalmente o pessoal do interior, esse ano eu constatei que por ano passado ter sido o primeiro ano, esse ano eles vêm ainda com o documento verde lá. Daí eu vim buscar o documento para rodar. Só que eles não se deram conta que ano passado eles circularam o ano inteiro sem o documento. Sem documento, e daí eles correram o risco de uma fiscalização, de um acidente de trânsito ou de uma abordagem ser autuado por não portar o documento, por mesmo estando pago, ele tem que estar com o documento, seja na esfera de... Isso é uma questão interessante, eu acho que seria interessante também esclarecer isso, Gia. Então é obrigatório imprimir esse documento, precisa ter em mãos para circular então. Excelente pergunta, veja bem, olha só, o documento, por ser um documento digital, não há necessidade dele estar impresso. Tem que ter acesso, né? Desde que ele esteja acesso no aplicativo do celular. Só que o que acontece? Vamos para a segunda dica da nossa entrevista aqui. O que acontece? Muitas vezes o pessoal ele pode estar com o aplicativo baixado, ter acesso ao documento, mas estar no local sem acesso à internet ou sem bateria no dispositivo. Sim. E daí não vai conseguir apresentar. Então a orientação é que seja impresso esse documento e tenha no porta-luva. Ou o seguinte, empresta para um familiar o veículo. E o aplicativo está no filho, no celular do filho. E o pai pega o veículo para dirigir, ou vice-versa. O filho pega o veículo do pai e quando a fiscalização aborda ou precisa do documento, ele é digital, não tem. Então, é uma ideia boa, mas ainda, como eu falei, nós estamos engatinhando, estamos migrando de uma forma lenta, digamos assim. Toda mudança, ela gera... Uma adaptação, né? Isso, então, eu acredito que o pessoal, ainda a dica é ter o documento impresso no porta-luva. Facilita, é um valor acessível, 9,20, e evita de problemas futuros no decorrer de todo o ano, porque é isso, eu já tive relatos de estar aqui na RS 129, a polícia abordar, nesse local não tem acesso à internet, ou até mesmo no nosso camping aqui, sim, que agora tem a Operação Golfinho, lá eles também têm a competência para fazer essa abordagem, vai lá no camping, não tem a internet. Por mais que o documento esteja pago, não consegue. Então, ainda a sugestão é ter o documento impresso, tem essa facilidade. Nós estamos aí com um bom pessoal para atender e disponibilizar esse serviço em conjunto com o nosso titular aí do CRVA, o Pittini, aderiu a essa campanha para também beneficiar a população de Serafina, de Montauri, de União da Serra, que o pessoal costuma vir fazer os serviços da cidade aqui na nossa cidade, e nós também ofertamos esse serviço aí para o pessoal. Que vocês atendem também. E aí, caso circular com o documento vencido, qual é a infração, Jean? Sim, existe uma diferença em circular com o documento vencido e uma diferença em circular com o licenciamento pago, porém sem o documento. Então vamos supor o seguinte, a pessoa se esqueceu de pagar o IPVA dentro do prazo legal, depois vamos falar das datas. Daí fica pro final, vamos falar das datas dos vencimentos, tá bom, para um alerta pro pessoal aí qual é o vencimento do IPVA. Então, circular com o documento vencido é uma infração gravíssima, disposta no Código de Trânsito Brasileiro, lá no artigo 230, que o valor dela é de R$ 293,47. Além desse valor de uma pena pecuniária, uma pena administrativa que é 7 pontos na habilitação, infringe 7 pontos na habilitação, e mais a apreensão do veículo, a remoção do veículo, caso não vai ser pago na data daquela fiscalização, a apreensão do veículo a um centro de remoção de depósito, que daí, além da multa, além da pontuação, vai pagar o guincho, o famoso guincho. Sim. E a distância. Fica um alerta aqui para os munícipes aqui da nossa região, da nossa cidade e da região, inclusive, que Serafina não tem mais
guincho, não tem mais centro de remoção. Aí vai Então, pra- dependendo da localização, por exemplo, vamos supor que está numa fiscalização lá na Avenida Arthur Oscar, no bairro Gramadinho. Como é mais próximo de Guaporé, vai ser acionado o depósito de Guaporé. Se está lá na 12, na Capela Aparecida, no bairro Aparecida, no bairro Planalto, vai ser direcionado ao CRD de Casca. Então vejam bem, antes que se tinha um CRD no município, por mais que paga a taxa do guincho, mas não pagava a quilometragem, que era um raio de 5 quilômetros. Agora, como não tem mais na cidade, vai pagar um raio de Mais de 20. de 20 quilômetros, mais de 20, dependendo da localização. Então, além dos R$293, 7 pontos na carteira, a remoção e a diária. Se a pessoa ficar 2, 3 dias, vai pagando a diária, que hoje está em torno de uns R$30, R$35 a diária no depósito. Então vai custar caro. E no próximo ano, vamos além. Como foi Vai 7 ter a pontos? multa. Vai ter a multa, vai perder o desconto do Do bom condutor. motorista. Lembra que é 15%? Então vai custar mais de R$1.000. Mais de R$1.000. Então fica a terceira dica, o alerta, verificar essa possibilidade de verificar os valores do IPVA. Pode ser feito no site do Detran do Rio Grande do Sul, de forma gratuita. No CRVA, lá nós vamos explicar também qual é a taxa, qual é o valor, qual é o desconto que a pessoa possui também. Então, é bem tranquilo. As informações, elas estão disponíveis. Sim. Basta a pessoa não acreditar só no que o pessoal fala na rua, nos bares, enfim, nos centros de conversa. Vá buscar a informação no local oficial, né? No local oficial. Já a segunda pergunta que você fez, se tem multa, nós falamos agora do documento vencido. Mas o documento pago e não está portando o documento digital ou impresso, que nós acabamos de falar. Também tem uma multa, mas daí é uma multa leve. R$88, 3 pontos na habilitação. E daí se tu conseguir resolver na hora, algum familiar, alguém ter de levar o documento lá no momento da fiscalização, aí não vai ser removido ao depósito, mas vai pagar os R$88, 3 pontos na carteira. De novo, os pontos são importantes pro desconto, né? O desconto do bom condutor, os 15, 10 e 5%. Então, de um veículo que o IPVA é R$1.000, 15% é R$150. É um belo de um desconto. E é por 3 anos. Então, 150 mais 10%, 100 mais 5 dá quase 350 em 3 anos, mais a multa. Custa caro, né? Sim. O objetivo dessa entrevista é transparecer, dar transparência, clareza para os proprietários e manter com seus documentos com a sua obrigação em dia, né? Do IPVA, do licenciamento. E a importância também para essa atenção diária, né? De ter os documentos em mãos, ter esse cuidado também. Isso sim é importante que nas rodas de conversa sejam, então, informações que façam parte, né? O que acontece? Muitas vezes, agora quem está em tela, está em razão de política, né? As fake news. É a disseminação desse tipo de informação que muitas vezes, até por uma cultura nossa, aqui da nossa região, o pessoal costuma confiar num amigo, num parente, numa pessoa um pouco mais velha, mas só que não sabe que todo o sistema está em constante evolução, constante mudança. E o pessoal, ao invés de acreditar nessas conversas, vem até o CRVA, busca até o CRVA, é próximo, é um local de fácil acesso. Nós estamos com a equipe ampla lá para dar assistência, não vai perder tempo, vai ganhar com uma informação oficial. Muitas vezes a pessoa vem lá, não precisa nem falar com nós. Lá na tela, no mural, no balcão, tem o que tá válido, a tabela de licenciamento, o vencimento, os valores, uma informação. Então basta o pessoal buscar no lugar certo a informação que nós estamos disponíveis para fornecer e ajudar, principalmente os mais leigos. Eu sei, para nós que estamos no dia a dia, se torna difícil, mas imagina para o pessoal que não tem esse dia a dia, não trabalha com esse tipo de informação, que sempre, como bem disse anteriormente, muda todo constantemente, né? E você havia comentado que queria falar sobre alguns prazos com relação ao parcelamento, é isso? A questão do parcelamento, ressaltar que não tem mais como parcelar o IPVA. Não Sim, tem mais foi como. até o fim de janeiro. Foi até o fim de janeiro, era possível parcelar em 6 vezes. Quem aderiu ao parcelamento, excelente, vai ter o desconto também. Em janeiro, 10%. Fevereiro 6% e em março, inclusive, aproveitou todos os descontos. Era bom para quem parcelou, tá? Sim. Era uma opção boa. Não, eu não paguei
antecipado em dezembro até janeiro com desconto de 10%, não paguei ele parcelado. Qual é o prazo que eu tenho para pagamento? Estou numa condição financeira ou quero utilizar meu dinheiro para investir em outro negócio e quero deixar para pagar no vencimento. Qual é o prazo final para pagar o IPVA? O IPVA temos dois prazos, então vamos primeiro para o mais fácil para a população compreender. Vou tentar fazer se entender. O licenciamento para circular, independente do final de placa. Então prestem atenção aos proprietários que estão com seu veículo, olha o documento, olha a placa do veículo. O final de placa, o último algarismo, do 1 ao 5, então final de placas 1, 2, 3, 4 e 5, a validade do vencimento é até o mês 6. Dia 30/6 pode circular com aquele documento antigo. Final de placa 6, 7, 8, 9 e 0 é até dia 31/7. Então, as primeiras 5 dezenas finais dos algarismos é até o mês 6. As últimas 5 dezenas, do 6 ao 0, é até o dia 30/7 o licenciamento, que é todas as taxas. Mas o IPVA é no mês 4 para todos os veículos. Então, voltando lá para o início, agora vai ficar claro. Voltando para o início, o licenciamento ele é composto de 2 taxas, IPVA e licenciamento. Então, o IPVA, independente do final de placa, deve ser pago até o mês 4. Até o mês 4, sem desconto. Pagou em março, tem 3%. Pagou nesse mês de fevereiro, que fica a dica aí para o pessoal que tem um desconto bom de 6%. E o licenciamento daí fica pro mês 6, para pagar o final, aquela última taxinha de 94. Se a pessoa quiser antecipar, ótimo, maravilha, já vai ter o documento à disposição. Tem alguma multa se atrasar só o IPVA? A questão do IPVA, se ela não pagar no mês 4, deixar para pagar junto no mês 6, ela vai acrescer de juros, vai ingressar em protesto, vai ter um boletim entregue pelo protesto e também em dívida ativa com o Estado. Não vale a pena, vai subir bastante, eleva bastante, então a dica também fica aí, é para o pessoal ficar em dia com as suas obrigações, prestar atenção nessa tabela. IPVA vence independente do final de placa no mês 4 e o licenciamento no mês 6. No mês 6 e no mês 7, depende do final de placa. Acho que tá... Não sei se eu tenho alguma dúvida. Acho que é isso, Jean. Acho que é isso. E a localização do CRVA aqui em Serafina Corrêa, onde que vocês trabalham? Legal. Nós estamos localizados há bom tempo, acredito que todo mundo que tenha emplacado o veículo nos últimos 20 anos tenha passado por nós. A nossa frota, como eu falei no início da entrevista, a nossa frota, nós estamos a quase 12 mil veículos. Acredito que nesse mês a gente bate 12 mil veículos aqui em Serafina. Então, desses 12 mil veículos, a grande maioria passou por nós. Então, os proprietários sabem a localização. Nossa localização é na Avenida Arthur Oscar, número 1305, número 1359, 1305 é o telefone, na sequência eu vou passar. É próximo a Cadore, em frente ao Banrisul, no mesmo prédio onde está localizado o cartório de registro de imóveis, o cartório de registro civil, a Cressol. Então tem uma placa, é fácil identificação. Nós estamos atendendo aí na Avenida Arthur Oscar, horário de atendimento de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia e da 1 às 5 horas. É um horário muito bom, principalmente para o pessoal que sai. Nós optamos, ao invés de fechar 11h30, fechar ao meio-dia, para o pessoal que sai 11h30 ter essa disposição para ir lá. Abre a 1 hora, então o pessoal que começa 1h30 tem o tempo para ir lá, com certeza vai ser atendido nesse intervalo, ou até mesmo o pessoal que trabalha na BRF, que sai no turno das 4h30, 4h15, conseguem chegar até o CRVA. Então também o horário é pensando em atender toda a população. A pessoa que não consegue, ou não dá conflito de horário, também tem à disposição o nosso WhatsApp. O WhatsApp disponível, está disponível no Google e também no Facebook. Deixa eu ver aqui, vou passar bem rapidinho o pessoal que quer anotar o nosso contato, pessoal de outras cidades. 54, esse é o atendimento online que é feito também. Nós temos essa disposição, quer agendar uma vistoria, uma transferência, quer consultar, nós conseguimos verificar se o seu documento está em dia, fazer esse atendimento virtual, que nós temos que andar junto com a tecnologia, né? O nosso telefone é 549
9642-0612. Repetindo, 99642-0612. Então, quero agora a mensagem que eu passo é o pessoal que tiver alguma dúvida, que não ficou claro aqui nesse espaço que foi fornecido pela Rádio Rosário, nós estamos à disposição lá tanto de forma física quanto de forma online, para todos os pessoal, os proprietários, quem deseja fazer uma transferência também, a transferência é feita, nós conseguimos fazer no mesmo dia, e nos colocamos à disposição, tanto o titular lá, o seu José Carlos Pittini, eu através do CRVA. Então o CRVA está sempre de portas abertas para clarear essas dúvidas. O apelo, que eu posso dizer assim, o pedido, o alerta, é que o pessoal venha buscar a informação, venha imprimir o documento, tem alguma dúvida, nós estamos sempre disponíveis para bem auxiliar a população nesse sentido. Muito bem esclarecido, nós queremos agradecer a tua vinda, Jean, de prontidão. Aceitaram o convite da Rádio Rosário para trazer esse assunto em pauta e hoje na entrevista, então, trazendo todos esses esclarecimentos para a nossa comunidade de Serafina, como você disse também, de outros municípios que buscam os serviços, então, do CRVA aqui de Serafina Corrêa. Nós conversamos com o Jean Carlos Tafarel, que é coordenador do Centro de Registro de Veículos Automotores Pittini aqui no município, membro do suporte aos CRVAs do Estado e também professor da Faculdade 13 de Maio. Muito obrigada, Gia. Tiramos aí um pouco do tempinho do teu expediente também, porque começava às 9, né? Obrigada, até uma próxima. Ótimo, o que acontece? Aqui nós já estamos trabalhando, porque a dúvida pessoal claro, também acredito... Serviço de utilidade pública. Exatamente, o pessoal já aclarou. E eu quero agradecer em nome do Nadir, a toda a equipe da Rádio Rosário, por ter disponibilizado esse espaço. E também me coloco à disposição, caso tenha alguma dúvida sobre transferência de propriedade ou sobre qualquer outra dúvida que nós podemos auxiliar toda a população. Acredito que vai ser bem aceito pela comunidade também.